Olá, irmãos, tudo bem? Então, voltando ao assunto sobre coração, né? Nós vimos no outro vídeo, no primeiro, sobre essa sequência, que o coração no Antigo Testamento, a palavra lebe, é usada 593 vezes. Em alguns textos quer dizer o órgão que bombeia o sangue, né, a parte física, orgânica, e na grande maioria das vezes aparece como de uma forma simbólica, metafórica, ou seja, representa um sentimento. Né? Vimos que o coração, então, é o lugar do nascimento das nossas emoções, emoções que nos levam a atitudes. Vimos que o coração também está associado ao rim, né? Nas passagens que nós vimos de Jeremias 11, Jeremias 17, Jeremias 20, a palavra rim aparece no texto original em hebraico, então isso mostra que o coração e as entranhas devem estar envolvidas no momento de guardar a lei de Deus, na nossa fidelidade à lei de Deus e também a adoração. E como será uma pequena sequência a respeito do coração, nós vamos ver hoje a parte triste do coração, né? A parte contaminada pelo pecado de Adão e Eva. Os nossos primeiros pais deixaram com que este lugar onde as emoções nascem, na representação simbólica da palavra lebe, coração, em hebraico, nós vimos que os nossos pais se deixaram levar por desejos pecaminosos do coração. Eles sentiram alguma coisa e o que eles sentiram levou-os a pecar. Vejamos no capítulo 3 de Gênesis 3, versículo 6. Depois daquela conversa da serpente com a mulher, quando a serpente colocou a idoneidade de Deus em xeque, né? A serpente disse, a mulher disse que eles morreriam se comessem do fruto daquela árvore, e a serpente disse: é certo que não morrereis. Né? Imagina, é porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E como resposta a isso, no versículo 6 de Gênesis 3, nós vemos o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Por que era boa? Porque ia dar conhecimento. Era uma árvore bonita, não tinha espinhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, devia ser uma fruta muito bonita, e árvore desejável, eu desejo como meu coração, desejável para dar entendimento, pecou. Ela não sondou, a mente dela não foi quem dominou o coração. E ali nasceram então sentimentos do quê? Realmente Deus é egoísta, Deus quer tudo para ele. Eu quero ser igual a Deus, sim. E Deus mentiu para mim. A criatura, a serpente, falou a verdade e Deus mentiu para mim. Então, com esse sentimento pecaminoso, o coração passou a ser, dentro das Escrituras, algo totalmente errado, até que Deus purifica. Deus limpa esse coração. Mas vamos falar da parte ruim do coração, né? A dureza do nosso coração. O Salmo de número 95, Salmo 95, versículo 8. Salmo 95, versículo 8. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, Êxodo 17. Como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. É quando o nosso coração é endurecido, o nosso coração de mente pequena, de memória pequena, nosso coração
desafia a Deus. Não façam isso. E o interessante do Salmo 95 é que nos 7 primeiros versículos vem falando sobre adoração. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. E vai colocando todos os atributos de Deus, né, sendo um Deus maravilhoso, e daí no versículo 7 fala assim: Ele é nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Ou seja, nós somos cuidados, Ele é o Deus da providência. Na minha versão, que é uma versão mais antiga, o versículo 7 termina assim: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Na Bíblia mais nova está escrito tomara que, né? Ou queira, mas... E daí ele fala, para aí, estou sentindo alguma coisa diferente. Além do louvor, eu quero que o seu coração não endureça. Eu quero que o seu coração não seja um coração de pedra. O coração tem que estar no momento da adoração. Não nos esqueçamos disso. Provérbios 28, versículo 14. Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Esse texto é muito importante. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz é a pessoa que tem o temor de Deus tomando conta totalmente do seu sentimento. Temor, nós vimos, né, ontem, nós vimos que temor quer dizer respeito, reverência. Seja constante em não querer fazer Deus ficar triste. Seria uma tradução mais simplória, ao pé da letra, mais simplória. Não faça Deus ficar triste. Seja um temor constante, não só apenas de domingo de manhã e domingo à noite, mas de segunda a segunda. Mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Perdoo, mas não esqueço. Lembraram? Isso não é ser constante no temor de Deus. O nosso coração é assim. E ele precisa ser dominado, porque ele foi contaminado pela desobediência de Adão e Eva. Capítulo 29, versículo de número 1 de Provérbios. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Uau! O homem que muitas vezes repreendido endurece o coração, mesmo sendo repreendido, será quebrantado de repente sem cura. Quebrantado não no sentido de que ele vai ser levado ao arrependimento e receberá o perdão, mas quebrantado e sem cura. Deus vai dar o arrependimento, mas não vai dar o perdão. É profundo esse texto. Então, cuidado com este perdoa, mas não esqueço. Perdoa, mas continuo magoado. Isaías 42, versículo 25. 42, 25. Isaías 42, Isaías 42, 25. Pelo que derramou sobre ele o furor da sua ira e a violência da guerra, isto lhe ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso.
de coração endurecido. Deus derrubou sobre ele fogo, Deus mostrou a sua mão pesada e mesmo assim eles continuaram com o coração duro. Com o coração duro. Além de duro, o coração do homem é perverso. Coração perverso. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Ele é perverso porque ele é teimoso. Eclesiastes 8, 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, quem deixa para depois, corrigir depois a criança, por exemplo, que precisa ser corrigida na hora, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Uma psicóloga, eu era solteiro ainda, ela me ensinou uma coisa muito interessante, né? Nós pais é que fazemos os nossos filhos serem astutos e até mesmo sem vergonhas na hora que cometem erro. Nós falamos assim: eu vou contar até 3. Se você não sair daí, você vai apanhar. 1, 2, 2,5, 2,75. Não é verdade? Não é verdade? A criança sabe que enquanto não chegar no 3, ela não vai apanhar. E ela vai ficar tentando, ela vai ficar atazanando a paciência do pai e da mãe. Nós é que ensinamos os nossos filhos a serem rebeldes. Com o meu filho falava assim: eu vou começar a contar. Cada número que eu falar vai ser um tapa que você vai levar. Nunca chegou no 2. Por quê? Porque não é assim. E aqui está falando com relação ao pecador. Visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É perverso mesmo, ele é teimoso. Ele é teimoso. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O nosso coração é perverso. Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e adultérios. Daí continua, 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E Tiago fala sobre isso, que nem tudo é o diabo que nos tenta. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Veja lá. Tiago 1, a partir do versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Coração do homem, por causa do pecado de Adão e Eva, depravação total, que é uma das nossas doutrinas fundamentais, né? Os 5 pontos do calvinismo, a depravação total
Mostra que o coração do homem é duro, o coração do homem é pecador, é perverso, ele é teimoso, ele é a fonte de todas as coisas ruins. Hebreus. Vamos lá na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus 3, versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Ele está falando a respeito da superioridade de Jesus sobre Moisés. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O coração incrédulo nos afasta de Deus vivo. É a fonte da incredulidade humana e da incredulidade também de muitos cristãos que não acreditam que Deus é soberano, mas que Deus é nosso secretário. Quando eu vou falar sobre eleição e predestinação, eu costumo fazer sempre 3 perguntas no começo. Primeiro, Deus é soberano? A maioria das pessoas responde sim. O que é ser soberano? É mandar em tudo. E terceira pergunta, até que ponto você deixa Deus ser soberano? Parece uma pergunta totalmente desconectada das 2 primeiras, mas é a pura verdade. Até o ponto de Deus colocar coronavírus? Até o ponto de Deus colocar em nós o coronavírus e irmos para o hospital? E sair de um hospital e ir para o outro, ir para o outro, ir para o outro, precisar ser entubado? Deus é soberano? Ou foi o diabo? Então nós temos que parar de brincar de crentes, porque a incredulidade deturpa o coração e é fruto da nossa herança espiritual de Adão e Eva, a depravação total. Eu sei. O vídeo anterior a esse foi técnico e esse daqui negativista. Mas nós precisamos conhecer o nosso coração. Precisamos conhecer quem somos, como sentimos. O nosso coração é duro e perverso. Mas eu tenho uma boa notícia. No próximo vídeo, nós vamos falar que o nosso coração, ele é lido e restaurado. Assim nós formamos a trilogia. O uso da palavra coração na Bíblia, como ele é ruim. E por fim, como que Deus molda esse coração, um coração igual do Pai. Não é isso que diz a canção? Santo Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra é muito rica e é clara para nós. Que o lugar onde as nossas emoções nascem é um lugar perigoso e sujo por causa do pecado original de Adão e Eva. Nós pedimos, ó Pai bendito, que o Senhor nos ajude pela Tua palavra, pela oração e pela comunhão com os irmãos, domar este coração que por qualquer picuinha acaba se enraivecendo, sendo incrédulo e perverso. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós.